Uma coisa que eu ia te perguntar, a gente até falou disso na outra vez que você veio, e eu respeito muito, e eu nem tenho formação para discordar, mas aí, depois que você falou aqui no nosso podcast sobre o Senna, tá, assim, na sua opinião, não estar nesse top 3, 5, talvez, de melhores da história e tudo mais, uma coisa que eu comecei a reparar toda vez que eu vejo, assim, a grande maioria de pilotos em atividade ou ex-pilotos daquela época, quando perguntados quem é o maior, eu vi muitos citarem o Senna. O próprio Schumacher falava isso, o Hamilton é muito fã, fala, mas ele tem um viés pelo quanto ele era fã. Homenageou ele. E tal, mas eu vi outros tantos, assim, daquela época, e você vê muito, ele muito forte, ele é apontado como um dos melhores da história, e por gente que não é brasileira, que não tem essa coisa do Galvão, que não foi afetada pelo pachequismo do Galvão. Ao que se deve, você acha, o Senna ter, por exemplo, um exemplo que você cita agora é o fato de o Prost reclamar que na França a galera gostava mais dele do que do Prost em si, que era francês. O que se deve o fato do Senna ter criado essa narrativa de ser um dos melhores da história para essa galera que correu e também ter criado uma onda de fãs fora do Brasil que não foi afetada pelo Galvão? Me lembro daquela daquela passagem, aquele link no Japão, que eles anunciam a morte do Senna, e os repórteres começam a chorar copiosamente em um lugar que o Senna não conseguia andar na rua. Ao que se deve isso? Primeiro, ao fato de ele ser mesmo um dos melhores. Isso é muito claro. Quando eu falo que ele não é um dos 3 melhores do mundo, para mim, não significa que ele seja um dos 3 piores do mundo. É lógico. É uma diferença gigantesca. Né? A galera sabe de medir. Se você me perguntar, o Senna foi se você me perguntar, fizesse essa pergunta simples dessa maneira. O Senna foi um dos maiores pilotos do mundo? Eu vou dizer, claro que foi. Claro que foi. Se não por outro motivo, ele tem 3 campeonatos do mundo. Né? E são poucos os que conseguiram. Então, ele é um dos maiores pilotos do mundo. Então, você tem esse dado que você não pode descartar nunca. Segundo, a geração dele, quando vai falar dos melhores do mundo, provavelmente vai apontá-lo como o melhor do mundo, porque eles perdiam dele. Era adversário deles, né? Desse cara eu perdia, então, porra, ele deve ser o melhor do mundo. Eu perdia, né? Natural. Depois, terceira coisa, carisma, que é uma coisa que quase sempre é inexplicável. O Prost ganhou 4 campeonatos do mundo, ele ganhou 3, e o Senna é muito mais popular do que o Prost no mundo inteiro. O Piquet ganhou 3 campeonatos do mundo, o Senna ganhou 3, na mesma época, e no mesmo país, ninguém liga para o Piquet, e o Senna é uma espécie de divindade. É a história do carisma, assim, porque o Piquet fez na pista tanto quanto o Senna fez. Coisas tão impressionantes quanto. Ganhou o campeonato do mesmo jeito, ganhou menos corrida e tal, mas ele era uma figura, pessoalmente falando, diferente do Senna, né? Cara, mas o Senna parecia ser um cara tão comedido. Assim, do jeito dele, falava baixo. Não, o Senna era um jeitinho. Não. E outra coisa, o Senna era bom piloto. O Senna tinha. Aí você tem, aqui, pro caso do público brasileiro, você tem o amplificador do Galvão Bueno, claro. Isso aí é um canhão. Se ele simpatiza com agora menos, porque agora acabou, a era Galvão acabou. Mas se ele simpatiza com determinado jogador, determinado atleta, o Alex outro dia estava falando, o Alex que estava falando do pai? Do pai, o Alex. Então, daí por aí você tem uma medida do tamanho do peso do que o Galvão fazia. Mas sempre, acima de tudo isso, está a qualidade dele como piloto, sem dúvida. Aí, para cada caso que você me citou, eu te dou uma explicação. Japão, o Senna corria de motor Honda. O japonês, ele é mais nacionalista do que a gente imagina, né? E o japonês ele reverencia demais essa disciplina, esse reconhecimento, acho que essa é a palavra, que alguém tem por um produto ou por uma cultura, alguma coisa do país. O Senna era muito reverente à Honda. E isso fazia dele uma pessoa muito respeitada no Japão.
né? Muito grato. O japonês é muito grato, né? O tempo inteiro tá agradecendo e tal. Então, você tinha um cara que elogiava uma empresa japonesa para o mundo inteiro. Então, o japonês, imediatamente, ele era muito grato ao Senna por causa disso. E o japonês é exagerado, o japonês é hiperbólico. Em 97, eu tinha cabelo platinado, pintado, e eu usava um óculos parecido com o do Villeneuve. Um dia eu cheguei em Suzuka com o bonezinho, eu comprei o bonezinho do Villeneuve, a gente ia pra pista com os amigos nossos que moravam lá em Suzuka, brasileiros que moravam lá em Suzuka. E um deles, ele tinha uma vanzinha, uma dessas, e a gente arrumava credencial pra todo mundo e entrava no autódromo com eles. Na entrada de Suzuka, no autódromo, na entrada assim, é um corredor polonês com milhares de japoneses e japonesas que pedem autógrafo até para mecânico, né? Sério, se parece qualquer um com o uniforme de uma equipe, eles enlouquecem, eles são enlouquecidos. E aí eu tava fantasiado de Villeneuve, né? Com o bonezinho, o cabelinho assim para fora, e o óculos igual, parou assim na porta, eu abri o vidro, né? E alguém falou, Villeneuve. Bicho, os caras quase tombaram a nossa van. Villeneuve. Deu autógrafo e tal. Teve um dia que aí, não sei se foi no mesmo dia, mas foi no mesmo fim de semana, que eu dei um autógrafo para um cara num restaurante, um garçom, que achou que eu era o Villeneuve, e a gente de zoeira ali, o Villeneuve. Aí o cara pegou o autógrafo e tal, não sei o que lá, papapá, e levou lá pra cozinha e tal. E aí alguém chegou pra ele e falou assim, escuta, não é o Villeneuve, mas tá louco. O cara queria morrer, ficou puto, cara. A gente teve que meio que sair correndo do restaurante, entendeu? Porque mais um pouco ele ia botar na parede aquela vez. Então o japonês tem isso, o japonês é muito grato, é muito reverente, e o Senna levou o nome da Honda às alturas. O Piquet foi campeão de Honda também. Mas o Piquet nunca chegou e falou, na hora dos agradecimentos, ele falou, só queria agradecer também à Honda e aos seus funcionários e ao Japão. Não. E o Senna fazia essas coisas, né? Então, assim, é isso, assim, ele... Aí, por fim, por que ele até hoje também tem essa grande idolatria? Acho que o jeito que ele morreu, né, cara? O jeito que ele... um jovem de 34 anos morrer do jeito que morreu, de uma maneira muito trágica, muito violenta e tudo mais, isso vale para qualquer... Vale para cantor, vale para artista, vale para tudo. Morre muito cedo, é muito popular, vira... Você é elevado a uma outra condição de idolatria, assim, sabe? Ele não seria idolatrado do jeito que é se ele, sei lá, hoje, o que seria o Senna hoje? Não sei, se ele tivesse virado político, se ele tivesse vivo, você quer dizer, você acha que ele não teria a mesma dimensão? Acho que não. Acho que não. Cara, eu tenho o exemplo maior é o Pelé. O Pelé não é mais popular no Brasil do que o Senna. Não é. Não é. O Senna é uma unanimidade. O Senna no Brasil é uma unanimidade. Cara, eu não sei, tem algumas falas ali, tem alguns, quando você pega, né, principalmente esse documentário que é muito narrado pelo próprio Senna, a maneira como ele se comunica e tudo mais, que além de ser meio que universal, de fato, ali, o jeito que ele se comunica, muito claro, ele tem um jeito assim, mas aquelas coisas dos discursos motivacionais... não deveriam até me pegar tanto, mas é impressionante como me pegam, cara. Quando ele começa, ele tem um jeito de falar, ele começa a quase chorar falando. Aquela coisa do acredite no seu sonho, aquela... Puta, cara, acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Todo concurso de Miss, a Miss fala que acredite nos seus sonhos. Eu sei. O cara vai no The Voice Brasil, ganha o The Voice, nem ganha, ele passa de fase. Ele fala, o Thiago Leifert vai lá entrevistá-lo e ele fala, acredite nos seus sonhos. O cara no Big Brother, ele não é, ele é eliminado no Big Brother, ele vai lá pro Tadeu Schmidt. O que você tem pra dizer? Acredite nos seus sonhos. Pô, vou tomar no cu. Todo mundo fala acredite nos seus sonhos. Todo mundo fala, se você lutar, um dia você chega lá. O Guilherme Afife falava, juntos chegaremos lá na campanha de presidente em 89. Então, cara, isso é carisma. Mas ele tinha uma alma. Então, esse é o segredo do carisma. Mas é que, eu sei lá, se alguém chega pra mim e fala assim, mas o Ayrton falava, acredite
nos seus sonhos. Você fala, porra, caralho, todo mundo fala acredita nos seus sonhos. Você não é possível que você idolatre o Senna por causa disso.